Então, na realidade, a micorriza é o quê? A micorriza é a interação entre planta, fungo e o ambiente em que está crescendo, onde está desenvolvendo essa associação. Bom, vamos ver agora por que a micorriza é tão importante para as orquídeas. Então, o que a gente sabe? Que, por exemplo, quando vocês plantam semente de abacate, normalmente eles são muito grandes, então tem muita reserva. Que seja semente de mamão. Aquela semente de mamão tem também o quê? Muita reserva. Mas o que acontece com semente de orquídeas? Elas são muito pequenas, leves, a gente sopra assim, voa tudo, não é isso? E além disso, o que acontece? A gente pega essa semente, olha, essa semente só tem praticamente o embrião e não tem tecido de reserva. Então, quando vocês, alguns devem produzir, germinar sementes de orquídeas, mas normalmente, quando vocês fazem isso, pegam um meio rico em carbono, né? Por quê? Precisa de um carbono externo para que esse embrião possa germinar. E na natureza, o que acontece? Normalmente, vem o fungo micorrízico, olha aqui, ó. Quando forma o protocormo, o fungo é atraído para essa semente, ela incha e se associa. E dentro da semente, então, olha, o que é que vocês veem? Esses enovelados de hifa que a gente chama de péloton. Então, o fungo entra, coloniza tecido da semente, e o que a semente, a orquídea consegue fazer? Consegue digerir esse péloton e nutrir, então, o embrião para crescer. Então, geralmente, em condições naturais, as orquídeas têm necessidade do fungo micorrízico. E aí, por que o pessoal fala assim, não, pega, as sementes germinam bem perto da raiz de uma planta mãe, perto de uma orquídea. Por que acontece isso? Porque geralmente, perto da raiz, nós temos os fungos micorrízicos. Tá? E então, a gente trabalha muito com germinação simbiótica. Quer dizer, germinação não em meio esterilizado, quer dizer, a gente esteriliza o meio, entretanto, a gente põe o fungo para crescer junto, para favorecer a germinação. Tá? E aí, o que acontece? Então, para uma semente germinar, normalmente precisa do fungo. Então, a gente fala aqui, ó, mico quer dizer fungo. Então, ele é mico-heterotrófico. E quando fica adulto, aí as orquídeas podem ser autotróficas. Mas vocês sabem que existem orquídeas que não são verdes. Existem orquídeas que aparecem lá na Amazônia, naquela floresta escura. Aquelas plantas realizam fotossíntese? Não. Então, essas orquídeas, normalmente, são micoheterotróficas, são totalmente dependentes dos fungos. Mas, nas nossas condições, o mais comum é a gente falar que são mixotróficos. Às vezes é micoheterotrófico, às vezes autotróficos. Geralmente, no início da germinação é importante, mas depois não precisa. Entretanto, tem muitos trabalhos que mostram o seguinte, que depois que fica adulto, não precisa do carbono que vem da fotossíntese. Entretanto, o fungo ajuda também a absorver outros nutrientes, como fósforo, nitrogênio e cálcio. Né? Pode ser zinco, outros nutrientes também. E aí, a planta, olha, aquela hora eu mostrei a semente. Aí a planta ficando adulta, quando a gente faz um corte transversal, assim, olha, a gente vê, aqui está o velame, aqui tem as células do córtex, e aqui nas células do córtex a gente vê essas estruturas, vários enovelados de hifas. Esses enovelados de hifa são, novamente, os pélotons. O que acontece? Esses fungos estão aí dentro, e quando a planta precisa dos nutrientes desses pélotons,
digere essa massa fúngica e fica assim, ó, seca. Mas sempre tem novas hifas para formarem novos pélotons. Então, a presença do fungo aqui é uma condição natural em orquídeas. E, normalmente, como é que a gente faz? A gente, para fazer o isolamento do fungo, a gente pega as raízes, aqui, pega o pedaço de raiz, lava bem na água de torneira e depois faz uma desinfestação com superficial, né? Com hipoclorito, álcool, depois lava bem para tirar o excesso de... aqui está trocado, é álcool primeiro, depois hipoclorito. Lava bem com água esterilizada, né? Ou água bem fervida. E depois, então, a gente corta essas raízes em pedaços. Ao cortar a raiz, a gente vai debaixo de uma lupa e observa esses pélotons. E com um estilete, a gente pega com uma pontinha de agulha mesmo, a gente pesca esses pélotons e coloca no meio de cultura, que é o meio de cultura que contém, tipo, ágaro ou gelatina, né? Depois de um tempo, então, elas vão crescer aqui na placa. Ao crescer na placa, vão ficar assim, olha, com essas características. Então, aqui são alguns isolados dos nossos fungos. Então, cada um desses fungos tem uma carinha, né? A gente passa a acostumar com jeitinho. Então, parece um mofo mesmo, para quem está acostumado a ver mofo. Tá certo? Entretanto, esses fungos aqui, eles são benéficos, ok? Quando a gente pega e coloca essas... aqui nós temos os fungos. Vocês estão vendo aqui? Quando vocês veem um mofo no pão, por exemplo, são vários fiozinhos, não são? Aquela cabeleira. Quando a gente observa ao microscópio, a gente observa estruturas assim, olha. Tá vendo? E esses fungos micorrízicos de orquídeas são geralmente risoctonioides. Existem outros também. O que a gente tem trabalhado são esses fungos risoctonioides, que tem justamente esse tipo de estrutura, faz aqui um ângulo de 90 graus e produzem essas estruturas aqui, ó, tipo umas bolinhas que a gente chama de célula monilioide. Então, é fácil de identificar que é grupo desse fungo. Entretanto, a gente só consegue observar sob microscópio. Ok? E aí, então, depois de ter essas culturas, a gente mede, assim, para caracterizar, identificar os fungos, a gente mede as características das hifas, das células monilioides, a cor do micélio, velocidade de crescimento, presença ou ausência de esclerose, quer dizer, se tem núcleo, se tem septo dolipórico e assim por diante, tá? Mas isso aqui a gente faz mais no laboratório, mas é só para vocês terem uma ideia, assim, que dá muito trabalho. Tá certo? Mas que não é impossível. Depois que você pega o jeitão, a gente consegue andar bem. Muito bem. E aí, então, nós já temos o fungo. Como é que a gente faz a germinação simbiótica? A gente pega as sementes, pega uma cápsula. Então, normalmente, antes da cápsula explodir, a gente coleta aquilo, já, quando está grande, a gente já coloca numa bolsinha, ou de papel, ou de nylon, né? Coloca, pega todas as sementes e depois, então, a gente faz uma desinfestação com hipoclorito, passa por uma peneira aqui, lavando várias vezes. Essa peneira é feita com tecido parecido com aquele coador de café sintético. Então, com aquele tecido. E depois, então, a gente coloca numa solução com água e coloca nas placas uma certa quantidade de semente e coloca aqui também os fungos. E depois a gente passa a observar sob lupa como é que está o desenvolvimento dessas sementes, se germinou, se não germinou, se arrebentou a testa ou não, e assim por diante. Ok? E aí a gente começa a observar. Olha, esse daqui está no estágio 0, quer dizer, nem começou a germinar. Mas vocês estão vendo, esse daqui, olha, tá vendo? Tem o fungo. Então, aqui a gente chama de estágio 1. Ó, 0. Quando começa a germinar, aqui, ó, a gente chama estágio 1, depois vai desenvolvendo estágio 2, aí quando forma o protocórnio, estágio 3, aí começa a emitir a primeira folha, 4, e quando realmente emite a folha verdadeira, é o estágio 5. É isso que a gente quer saber.
tempo todo. Tá? A gente procura, então, ver se aquele fungo consegue induzir a germinação dessas orquídeas. Mas é bom lembrar o seguinte, que muitos desses fungos, apesar de ser todos rhizoctonioides, têm muita especificidade. O que quer dizer? Se eu isolo um fungo de uma catleia, muitas vezes ela não forma associação com uma adrolaélia, tá? E assim por diante. Então, assim, existem, a maioria dos fungos micorrízicos de orquídea, eles são muito específicos. Então, o que é que a gente faz? Normalmente, a gente tenta isolar do mesmo hospedeiro para fazer germinar, fazer os testes de germinação com o mesmo hospedeiro. Agora, nós também já fizemos teste com um isolado fúngico fazendo germinação com várias espécies. De vez em quando, a gente dá sorte daqueles que não têm especificidade, então consegue fazer germinar várias espécies de orquídeas. Tá? Esse daqui, por exemplo, olha, na germinação de Oncidium flexuosa. O que eu observo? Que utilizando esse isolado, Epulorhiza epifítica, olha aqui, praticamente começou a formar o protocolo, mas com Ceratorrhiza aqui, olha, o desenvolvimento foi bem maior. Isso aqui tem a mesma idade. Da mesma maneira, esse daqui com o Cirtopódio, o que a gente observa? Naquele meio comum, praticamente não germinou. Agora, normalmente a gente utiliza o meio OMA, que é o meio agar-aveia. O que acontece? Em 1 litro de água, a gente coloca cerca de 10 gramas de aveia, só isso. Só isso, só que aí a gente coloca o fungo. E aí o que acontece? Dependendo do isolado fúngico, olha aqui, ó, M16, M20 ou M1, olha aqui a taxa de desenvolvimento, mostrando que pode não ter especificidade muitas vezes, mas a eficiência de um fungo pode ser maior do que o outro. Okay? E aqui foi um estudante de ensino médio que desenvolveu esse trabalho, e o que é que a gente observa? Olha, com o Cirtopódio também, com fungo, né? E aquele grãozinho que vocês veem lá é a aveia, ok? E aí, ó, 30 dias, depois de 63, 83, passou para os tubos, né? Para o frasco maior, e depois, inclusive, olha, com 160 dias já estavam no tubete. Nós temos trabalhado também com algumas orquídeas mais em riscos de extinção ou que tem mais problema. E aqui, então, foi com a cinabarina, né? Hofmannsegella cinabarina. O que é que a gente vê nesse caso aqui? Esse daqui é o meio controle, o Knudson, o BG, etc., sem fungo, ok? E aqui está preto por causa do carvão. Aqui vocês veem o quê? Uma ou outra planta que germinou. E nesse mês, com 6 meses, olha como é que estava essa mesma semente, né? O mesmo grupo de semente, inoculado com M65 e aqui com CC3E, mostrando o quanto o fungo pode ajudar no desenvolvimento dessas plântulas. Okay? Então, o que a gente tem feito? A gente tem produzido, né, essas sementes germinadas, depois em placa de pedra, depois passa para o frasco, fica cerca de 80 dias, para depois, então, a gente já passa para tubete. Nesse caso aqui, olha, nós colocamos aqui em casca de eucalipto e aqui casca de pinos, e aqui com cascalho, né? E depois de cerca de 7 meses, a gente praticamente tem condições de levar essas mudas para reintrodução, ok? E aqui, 2 condições que a gente coloca na casa de vegetação, que aqui, ó, iluminete, né? Que é essa tela clarinha, e aqui com sombrite, cerca de 50% de luz, tá certo? A gente coloca aqui, e depois, então,
que formou a muda. A gente, inclusive, antes de levar para o campo, a gente pega algumas amostras raiz e observa, inclusive, se tem aqueles pélotons. Por quê? Principalmente, o que acontece? Em viveiro, onde a gente faz uma adubação pesada, normalmente, porque a planta não precisa dos fungos, tá certo? Acaba eliminando esses organismos, os fungos micorrízicos. E quando vai para o campo, sofre. Agora, se é você que está cultivando em casa e sempre aduba, etc., não tem problema nenhum. Só que o nosso intuito aqui, por exemplo, é levar para o campo e no campo seja o que Deus quiser, né? Então, se vier chuva, veio, se não vier, tem que tolerar. E onde que vai conseguir os nutrientes? Por ele próprio. E, normalmente, se tem associação micorrízica, ela consegue sobreviver melhor às condições de campo. E aí, então, olha, nós aclimatizamos em casa de vegetação e fizemos reintrodução, tanto de orquídeas terrestres, né, ou rupícolas, e também, esse daqui é só para mostrar para vocês, a Hofmannsegala cinabarina, aqui a caulescens e aqui a Cattleya jongiana, que a gente conseguiu já produzir em grande quantidade, e essas daqui são as mudas que sobraram, que estão ali na casa de vegetação, e uma grande parte dessas já foram para o campo. Ok? Então, uma parte delas, igual essa daqui da caulescens, né, e da cinabarina, foi levado para o campo, foi colocado principalmente sobre rochas. Ok? E uma outra parte foi levado para, esse daqui é a Cattleya jongiana, que foi levado, então, aqui para a Serra, numa propriedade da Serra do Brigadeiro, onde foi feita a reintrodução, olha aqui, ó, e foram colocadas ali no campo. Pela notícia que eu recebi, realmente que essas orquídeas já estavam todas floridas também lá no campo, ok? Então, a gente tem um programa para realmente fazer uma conservação local. Então, normalmente, por exemplo, se a gente não tem um fungo específico, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar sementes, colocar numa espécie de tela e grudar onde tem o hospedeiro. E aí, se a semente germinar, é sinal de que ali tem fungo micorrízico. Então, aquilo está servindo o quê? Como isca. E depois a gente isola, identifica, faz a inoculação, né? Aqui faz, a gente tem uma coleção de fungos, põe para germinar sementes, avalia a diversidade, o que está acontecendo, tá certo? Leva para o campo, reisola, faz uma avaliação e assim por diante. Então, esse trabalho nunca para. Além disso, a gente está sempre incluindo novas espécies de orquídeas. Ok? Então, o que a gente pode falar? Que as associações micorrízicas de orquídeas, elas são muito comuns nos ecossistemas naturais do Brasil. Só que, principalmente o pessoal que trabalha em viveiro, não leva muito isso em consideração, tá certo? Mas, consequentemente, tem que fazer uma adubação bastante intensa. Lembrar que os fungos micorrízicos de orquídeas costumam ser bastante específicos. Mas existem aquelas que são generalistas. Mas, por exemplo, vocês lembram aquela que eu falei assim, ó, germina um ou outro. Porém, algumas são mais eficientes, alguns isolados são mais eficientes que outros. Ok? E essa propagação simbiótica, então, apresenta o alto potencial biotecnológico para a propagação de orquídeas, principalmente aqueles em risco de extinção, como a Cattleya jongiana, não é essa aqui não, e também para propagação comercial. Ok? E realmente a gente tem que continuar com essas pesquisas para conhecer a diversidade, estudar os métodos de propagação simbiótica para as orquídeas, tanto de importância ecológica como econômica. E, nesse sentido, as demandas dos orquidófilos, dos estudiosos, para a gente é importante a gente saber quais são as demandas, de que informação que vocês precisam, para qual orquídea, como é que seria melhor adequar esse processo para a gente realmente direcionar nossos estudos. Então, isso aqui
nós somos o principal grupo que trabalha com micorriza de orquídea, mas a gente gostaria de saber também, né, de vocês aí, o que é que precisa, o que é que vocês gostariam de fazer, ok? Aproveitando aqui, vou fazer uma propaganda, nós acabamos de lançar um livro sobre micorrizas em orquídeas, os métodos, é um e-book, né, para ler no Kindle, e é super barato, tá lá no Amazon, quem quiser, é só entrar lá, colocar micorrizas em orquídeas, livro, que vai sair. Então, tá super barato, e vocês vão ter uma noção, muitas figuras que eu mostrei aqui, tá nesse livro de micorrizas em orquídeas, ok? Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês o histórico. Então, nós temos trabalhado com micorrizas de orquídea desde 1999, onde foi defendida a primeira tese de mestrado. Hoje, o Olinto Pereira é professor nessa universidade e faz parte da nossa equipe que trabalha com micorriza de orquídea. Depois, olha, veio o Ricardo Nogueira, a Daniele, o Marlon, né? Fez o mestrado e o doutorado. E nessa fase aqui, a gente estava realmente isolando, caracterizando, conhecendo o que era uma associação, porque para a gente também era novidade, ok? E aí, então, veio a Sabrina e falou, mas que tipo de fungo que tem? Vamos analisar a diversidade. E depois, então, a Melissa, talvez alguns de vocês conheçam, a Melissa é do Rio, trabalhou algum tempo aí no Jardim Botânico, tá? Ela é muito boa para identificar orquídeas, ela entende muito de micorrizas de orquídea também, né? Então, ela trabalhou no doutorado dela para propagação in vitro. Muitos desses resultados que eu mostrei ali de Cinabarina, Caulescens e Jongueana é do trabalho dela, tá certo? Depois veio o Conrado, que pegou essas mudas produzidas in vitro para poder fazer o quê? A reintrodução, né? Depois veio o Tomás para estudar o quê? A comunidade desses fungos em outras orquídeas, como as duas orquídeas. Então, aqui, as duas são zigopétalas, porém de espécies diferentes. E queria saber se tinha mesmo grupo de fungos ou não. E eles viram que realmente, dependendo da espécie, eles possuem fungos totalmente diferentes, certo? E a Emiliane, então, foi fazer um estudo sobre diversidade de uma única espécie, Gomeza recurva, em vários forófitos, quer dizer, em várias espécies, vários diferentes troncos, né? Espécies de arbóreas diferentes. Enquanto a Letícia, nós pegamos essa amostra lá na Serra Negra, e ela foi ver que tinha algumas orquídeas, né? Tinha 3 espécies de orquídeas, tinha mais, só que nós escolhemos 3 espécies de orquídeas no mesmo forófito, que eram aqueles canela de ema, né? Que é a velose auricular. Então, e aí nós vamos ver, realmente, dependendo da orquídea, dependendo do forófito, nós vamos ter orquídeas diferentes, de fungos diferentes. Depois veio o Conrado para ver a distribuição de um determinado fungo, e o Everaldo agora defendeu essa semana, né? Ele estudou a classificação desses fungos, mas também, além do fungo, a gente observou que existem bactérias que fazem o quê? Consegue fixar o nitrogênio na atmosfera, consegue solubilizar fosfato e consegue produzir hormônio para desenvolvimento radicular. E agora, então, além do fungo micorrízico, a gente está trabalhando em associação com essas outras bactérias, que é um processo, e todos eles são micro-organismos, o quê? Benéficos, tá? E a Emiliane, que está trabalhando realmente com a parte da taxonomia, com a classificação desses fungos. Tem feito um trabalho também muito bonito, certo? E, atualmente, o nosso grupo, né, de micorriza de orquídea, então nós temos o professor Olinto, que foi meu primeiro aluno que começou a trabalhar com micorriza de orquídea, e ainda bem que ele continuou aqui na UFV e é nosso parceiro de pesquisa nessa área. Tem a Meirielle Silva, que é a pós-doc, que pega o boi pelo chifre, né, e trabalha com a micorriza de orquídea no dia a dia. A Emiliane, que é estudante de doutorado, o Everaldo, que acabou de defender a tese de mestrado, e aqui nós temos 3 estudantes de graduação, a Jéssica, Leonardo e o Pedro.
que nos ajudam nas pesquisas com micorriza de orquídea. Só que a minha equipe não trabalha só com micorriza de orquídea, trabalha com outras micorrizas e também com cogumelo comestível. Aí, aqui é uma amostra da nossa equipe, né? Que é relativamente grande. Aqui ainda está faltando gente, tá certo? Do laboratório. E eu queria agradecer, então, a oportunidade ao professor Eduardo por ter dado essa oportunidade de falar um pouco sobre micorriza de orquídea, né? Então, ao grupo, a todos vocês por estarem presentes, todos do Orquídea Rio, e também as nossas agências de fomento, a FAPEMIG, CNPq e a CAPES, que têm nos financiado as pesquisas, apesar desses últimos anos estar muito fraca, mas até hoje, todas as minhas pesquisas foram financiadas por eles e também pelo American Orchid Society. E eu faço parte do programa de pós-graduação em microbiologia agrícola, no qual pertencem os estudantes que desenvolvem pesquisa nessa área, tá certo? Que é o Departamento de Microbiologia. Também agradeço a todos do Laboratório de Associações Micorrízicas. Okay? E o Eduardo tinha perguntado, e você tem orquidária? Eu não tenho, não, mas aqui são algumas orquídeas que floresceu aqui na minha área, né? Aqui, porque eu moro na roça, então são algumas orquídeas que floresceram esse ano. Ok? Muito obrigada pela atenção. Não sei se eu fui clara, mas gostaria agora que vocês fizessem as perguntas do que quiserem aqui. Então é isso, vamos dar início à parte de pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ligar o microfone e perguntar. Bom, Maria, enquanto o pessoal não se anima, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Essas micorrizas que você tem trabalhado, elas são... inicialmente eu achei que ia ser só de orquídea terrestre, mas você agora tem trabalhado com com fungos também de orquídeas epífitas, né? Não, as nossas são principalmente epífitas, mas tem terrestre também, mas dá para trabalhar com qualquer um deles. E até hoje a gente tem visto que todos os fungos que a gente tem isolado pertencem principalmente aos risoctonioides, tá? O mesmo grupo. Mas elas foram isoladas também de orquídeas epífitas ou isoladas inicialmente terrestres e depois você começou a usar nas epífitas? Não. Geralmente a gente isola da própria orquídea para inocular na mesma orquídea, porque elas costumam ser bastante específicas. Legal. Tá certo? Então, assim, porque tem aquelas que são terrestres e... A gente já trabalhou até com epidendro, que é uma orquídea que aparece em qualquer lugar, né? Mas mesmo aquelas têm fungos micorrízicos e justamente um que nós isolamos do epidendro, que foi sensacional, coloniza qualquer orquídea, que é interessante também, né? É um generalista. Agora, tem também... É interessante que existem algumas orquídeas que, assim, o pessoal não encontra o fungo para germinar, mas precisam dos fungos. Então, muitas vezes, tem gente que coloca até fungo fitopatogênico junto, coloca para germinar, assim que germinar, eles colocam fungicida para eliminar aquele fungo. Então, inicialmente, né, só para germinar. Então, devido a essa alta especificidade. Deixa eu te Algum desses fungos que você está trabalhando, eles também dão alguma vantagem de defender as orquídeas de algum tipo de estresse, biótico ou abiótico? Esses fungos micorrízicos, eles são diferentes do outro, mas agora, justamente a Emiliane está fazendo também um trabalho, não só não a parte de estresse biótico ou abiótico, mas está fazendo contra fungos fitopatogênicos, principalmente o fusário. Entretanto, como os fungos ajudam a absorver mais nutrientes e também ajudam na absorção de água, então, normalmente, faz com que as plantas tolerem melhor uma condição de estresse em relação à água.
Tá ok? Então, assim, vocês veem a orquídea no campo, solto lá em cima da pedra. E a raiz não tem praticamente pelo radicular, a gente não vê nada. Como é que aquela orquídea está nutrindo? Como é que absorve nutrientes? Normalmente, quando a gente pega essa orquídea, é interessante porque você pega a raiz e faz o corte, a parte de baixo, você observa que está cheio de pélon, sabe? E tem as hifas externas saindo, então, para fazer essa absorção de água e nutrientes. Fui clara? Foi claro, assim. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Parece que tem o Ricardo querendo fazer uma pergunta. Isso, Maria. Obrigado. Maria, eu poderia usar esses fungos para recuperar uma planta que esteve muito doente, perdeu as raízes, está em início de recuperação, gema. Esses fungos ajudariam a planta a desenvolver melhor, assim, logo após a saída das primeiras raízes? Então, eu nunca trabalhei assim, mas não custa tentar. Então, o que acontece? Por isso que eu falei, é muito interessante ter as demandas, né? Falar assim, olha, eu tenho esse problema. Então, é questão, como eu nunca fiz, eu não posso falar. Mas eu acho que pode ajudar. Agora, é interessante que, no caso, nós temos algumas bactérias que produzem auxina. E se ela estiver associada a essas bactérias, auxinas são hormônios vegetais que ajudam no crescimento da raiz. Então, provavelmente, colocando também essa bactéria, vai ajudar mais ainda. Ah, legal. Muito bacana isso. Mais alguém? Solange gostaria de fazer alguma pergunta? Quero sim, até coloquei a mãozinha lá para ver se funcionava. Eu queria também ver a professora, porque ela não está aparecendo. Isso é possível? A imagem, para mim, está ruim. Eu não sei aí, Eduardo, você consegue melhorar? Não, eu acho que talvez esteja na apresentação ainda, não, né? Deixa eu tirar a apresentação. Talvez seja na apresentação. Aí, agora apareceu, né? Isso. Agora eu quero ver. Ótimo, professora. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eu queria saber se essas micorrizas, se elas são específicas desde a semente até a planta adulta. É sempre o mesmo conjunto de micorrizas, ou uma só micorriza, ou elas vão mudando com o passar do crescimento. E, além disso, essas micorrizas são diferentes quando o cultivo é feito em laboratório ou quando é na natureza, para a mesma orquídea. Vamos dizer, Cattleya nobilium, lá no laboratório e na natureza, né? Uhum. Então, a gente fez um estudo, inclusive foi estudo do Conrado. O que aconteceu? Nós inoculamos o fungo, geminamos a semente, aí, enquanto estava em nível de casa de vegetação, aquele fungo estava presente, e aí, quando nós levamos para o campo, no início estava, mas depois foi suplantado por outros fungos que estavam na natureza. Quer dizer, ocorre uma sucessão. Inclusive competição. Agora, esses fungos nós isolamos de uma planta adulta. É sinal de que esses fungos também podem estar o quê? Presentes lá. Correto? Então, geralmente, pelo menos se a gente garantir que o fungo vai lá, só vai sair de lá se o outro competir com ele e esse fungo que nós inoculamos for menos competitivo. Entendi. Agora, existe a possibilidade de alguma orquídea se desenvolver sem não na semente, mas depois, maior, sem a micorriza ou não? Ela sempre vai ter que ter a micorriza para ajudar ela na absorção dos nutrientes e da água. Então, quando a gente faz adubação direta, assim, inclusive, no raciocínio bem fácil, é o seguinte, se a planta, por quê? Para a planta ter benefício,
a planta se beneficia do fungo pela absorção de água e nutrientes. Mas durante uma fase, a planta também fornece principalmente carbono para os fungos no dia a dia. Então, se tem todos os nutrientes necessários, como quando a gente faz uma adubação, não tem necessidade do fungo, o que acontece? A planta geralmente acaba eliminando o fungo. Então, em condições de viveiro, onde fazemos uma adubação pesada, normalmente não precisa do fungo. Agora, em condições naturais, sem o fungo, a planta não desenvolve. Entendi. Obrigada. Então, tem condições de crescer? Tem. Tanto é que eu não sei se vocês são todos orquidófilos, cultivam orquídea. Vocês fazem germinação de sementes? Alguém faz aí? Não. Eu faço, Maria. Então, aí vocês fazem, só que é assimbiótico, né? Isso. Sem o fungo. Faço a simbiótica. Isso. Aí o meio de cultura é muito rico, não é? Exato. Então, justamente por causa disso. Porque como a semente não tem reserva, pelo meio de cultura, a gente tem que fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento, para a germinação da semente. Aí tem gente que pega, por exemplo, raiz da planta de orquídea e macera, por exemplo. Também é um tipo de inocular. Só que o problema é que, junto com o fungo benéfico, pode ir fungos patogênicos, fungos que causam doenças, na orquídea, nesse caso. Tá certo? Então, por isso que a gente tem que fazer um certo controle. Rodrigo gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Rodrigo. Oi, boa noite. Estão ouvindo? Sim. Oi, boa noite. Primeiro, agradecer o pessoal aí do Rio. Estou em São Paulo aqui, eu faço parte do grupo NOCB, não sei se vocês já ouviram falar, do Castelo Branco aqui, de orquídeas. E, bom, agradeço aí, eu peguei no Instagram, muito boa palestra, obrigado. Obrigada. Uma curiosidade, a senhora acha que é possível, em orquidários, que tem bastante planta, que tem um ambiente equilibrado, a criação por si só de alguns fungos e bactérias positivas dentro desse ambiente, vamos dizer assim, que é artificial, mas que já tem um microclima? E uma segunda pergunta, a senhora falou de reintrodução das espécies, né? Essas espécies reintroduzidas, elas podem vir a se adaptar com outros fungos e bactérias que não são exatamente originais, vamos dizer assim, dentro da mata e dar sequência no processo dela de vida? Sim. Eu vou começar pela última, porque é o seguinte, foi justamente o que nós fizemos. Nós pegamos um fungo, colocamos, e depois nós fomos seguindo. E foi num lugar de onde nós não isolamos. O que acontece? Nós isolamos esse fungo de uma reserva do IEF, que é o Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais. Só que a hora que a gente foi reintroduzir, diz que não fazia parte do programa deles, eles não permitiram que a gente reintroduzisse na área deles. Aí, o que nós fomos? Nós fomos na fazenda vizinha a essa área e eles emprestaram uma área para a gente fazer a reintrodução. E lá nós vimos que houve uma sucessão. Entre, os fungos que estavam lá, depois de 2 anos, já eram totalmente diferentes daqueles que nós inoculamos. Certo? Agora, em relação por exemplo, no orquidário, você fazer essa inoculação, sim, inclusive no processo de germinação da semente, uma vez que vocês devem ter o controle de cultivo, etc., vocês podem inserir esse sistema. E inserindo esse sistema, a única coisa que vocês vão ter que tomar cuidado é realmente diminuir a adubação. Mas isso é economicamente melhor, né? Questão de poluição, etc., também muito melhor, e as plantas vão crescer bem também. É lógico que não pode deixar de adubar, né? Porque dependendo do substrato, praticamente não tem nutriente. E, a não ser nitrogênio, onde a gente muitas vezes inocula uma bactéria
que consegue fazer a fixação biológica. O que é fixação biológica? São bactérias que conseguem pegar esse N2 da atmosfera e incorporar no seu tecido e também fornecer esse nitrogênio para as plantas. Aí praticamente não precisaria fazer adubação nitrogenada. É justamente nesse ramo que a gente está indo agora. Além dos fungos micorrízicos, a gente está introduzindo bactérias. Era aí essa pergunta? Respondi? Sim, respondido. Só uma outra coisinha, se eu puder complementar. A senhora acha possível, porque a gente vê alguns, principalmente fora do Brasil, alguns cultivadores de algumas plantas, eles inoculam, né, algumas empresas inoculam uma série de micorrizas para você pôr em solo. É possível, viável, fazer isso também com orquídea? Existe algum fungo que seja comum ou alguma bactéria comum praticamente a todos para fazer uma inoculação? Então, a inoculação que eles fazem nessas outras plantas é uma inoculação com fungo micorrízico arbuscular, que nós trabalhamos também. Por exemplo, a produção de arbóreas nativas, a gente utiliza esses fungos. Só que esses fungos, eles são biotróficos obrigatórios, então a gente não consegue cultivar no laboratório. Por isso que a gente inocula com o próprio solo mesmo, tá certo? Mas a gente tem que ter um certo controle durante a multiplicação desses fungos para não levar doença também. No caso de orquídea, uma vez que a maioria das orquídeas é produzida in vitro, eu acho muito fácil fazer a inoculação em condições enquanto está in vitro. Depois que tiver in vitro, você leva ali para a casa de vegetação, ele já está inoculada. Teoricamente, já está levando fungo para o resto da vida, mesmo que ela seja substituída por outros fungos. Tá? Então, mas tem jeito de fazer inoculação. Agora, fungo micorrízico de orquídea são grupos de fungos totalmente diferentes dessas que a gente utiliza em plantas, tá? Comum, que ocorre em 90% das plantas, é o fungo micorrízico arbuscular, que é outro grupo de fungos. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Aproveitar a oportunidade. Pode fazer outra? Claro. As orquídeas que são cultivadas em orquidários, então, se eles recebem grande quantidade de adubo, elas provavelmente não precisam de tantos antibióticos, de fungo. Mas isso. O uso dos antibióticos e dos fungicidas que as pessoas utilizam para matar como eles chamam de pragas ou doenças, elas não são capazes de alterar esse microambiente do fungo com a orquídea do micorrízico? Sim, altera. Aí tem que ver, porque se o fungicida afetar também esse grupo de fungos, vai causar problema. Tá? Outros antibióticos, a maioria das doenças de orquídeas, eu acho que são causadas por fungos, né? São geralmente fungicidas. Então, assim, pode afetar os fungos micorrízicos. Mas quando a gente trabalha com outras bactérias, também a gente tem que ver se não vai estar afetando, etc. Mas o que acontece? A gente tem visto que, quando faz a inoculação com fungos micorrízicos, geralmente as plantas tornam mais tolerantes, quando ela já está com micorriza, né? Tornam mais tolerantes a fungos fitopatogênicos também, esses fungos que causam doença. Então, provavelmente, não causando doença, vocês não teriam que aplicar o fungicida. Tá certo? Sim. Mas não sei se vocês fazem, assim, só por prevenção, uma vez por semana, uma vez por mês, etc. Mas, normalmente, assim, só aplicar quando necessário, por exemplo. Então professora, a senhora está dizendo que eu tendo o fungo micorrízico benéfico, eu tenho uma diminuição de uso de fungicidas, porque a planta vai ficar mais tolerante, e se caso aconteça com alguma planta, eu trato essa planta separadamente, não vou precisar ficar fazendo aplicação todo mês, de 3 em 3 meses, de 2 em 2
2 meses, não importa a frequência. Eu vou ter menos uso de agrotóxicos. Isso, teoricamente, sim. A gente tem vários trabalhos que mostram isso que acontece. Ah, muito bom, muito bom. Tá? Então, a gente poderia diminuir o uso de fertilizante. É lógico que não pode deixar de colocar, mas teria que diminuir. Normalmente, aqui no nosso, a gente coloca, assim, uma vez por mês, ou coisa assim, lá na casa de vegetação, né? É muito pouco. Mas, assim, não pode deixar de colocar e, ao mesmo tempo, vocês podem diminuir também, tanto, então, fertilizantes químicos, quanto os fungicidas, de modo geral. Rodrigo, quer perguntar mais alguma coisa? Ah, sim, por favor, vou abusar aí dos amigos aí. Professor, sobre o bocashi, né? Adubo bocashi, muita gente usa para orquídeas, né? Eu sei que eu mesmo uso, aprendi com alguns agrônomos, a gente vai na mata, faz lá o Gohan, captura, né? A senhora acha que é seguro, não é? O que a senhora acha sobre a aplicação disso? Eu sei que no solo, como o solo é uma espécie de filtro, né? A própria microbiologia do solo meio que eles vão se integrar, tal. Mas como é que funciona na orquídea? A senhora acha benéfico isso? Olha, a gente tem visto que vários trabalhos mostram que é bom. Só que o problema do bocashi é porque cada hora que você coleta, você está coletando um grupo de micro-organismos. Você não sabe exatamente o que está sendo aplicado, concorda? Aquilo é uma incógnita. Deve ter muitos organismos bons, mas às vezes você pode levar algum ruim também, por acaso. Sim. Inclusive, nós fizemos um trabalho, então tinha um pessoal querendo trabalhar então com EM, né? Que dá origem ao bocashi. Não é isso? Isso, os micro-organismos eficazes. Então, isso. Aí, nós fizemos o quê? Pegamos esse material, fizemos sequenciamento total. É uma maneira de saber quais os grupos de micro-organismos que tem. Nós pegamos material de 3 origens. Um é totalmente diferente do outro. Sim. Tá? Então, assim, a maior questão que eu vejo é o seguinte: uma hora você está aplicando uma coisa, a outra hora você pode estar aplicando outra. Então, assim, não dá para falar exatamente que vai funcionar da mesma maneira. Mas, de modo geral, na mata, a gente tem vários micro-organismos bons. Agora, pode ter patogênico também. Ninguém garante. Sim. Obrigado. De nada. Agora, eu já vi o bocashi, por exemplo, quando você cheira, você sente cheiro de quê? É um cheiro avinagrado, meio de vinho, né? Isso. Você não sente cheiro de levedura? Quando faz pão, etc? Sim, dependendo Fermento de pão. Dependendo da captura do EM, dá até para sentir um pouco de cheiro de coco, né? Então, aí são justamente porque elas são muito ricas em leveduras, porque as condições que cultiva são de anaerobiose. Tá certo? Depois coleta, a gente multiplica eles, não é isso? Sim. Num local onde tem muito líquido. Então, isso favorece os micro-organismos anaeróbicos. Sim, aí a gente mistura açúcar, né, que seria o carbono, isso. E fecha a garrafa para tirar o oxigênio. Isso, aí o que acontece? Vai causar fermentação mesmo, por isso que você sente aquele cheiro de meio alcoólico, etc., né, de início. Mas então fermenta formando gás. É mesmo uma loteria, então, aplicar nas coisas, né? Os japoneses têm feito isso há centenas de anos, né? Tem o pessoal desse grupo aí. Tá legal, obrigado. De nada. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Ronaldo Ramalho, posso fazer a pergunta? Sim. Boa noite, professora. Parabéns aí pela aula, né? Foi muito benéfica. Para tanto,
me gerou uma problemática Hum, na minha cabeça. Eu faço parte da Sociedade Orquidófila aqui do Distrito Federal, né, a Sociedade Orquidófila Brasília, e, vez em quando, nós temos ideias de fazermos reintrodução de espécies em algumas áreas aqui do Distrito Federal e em torno, né, do Goiás. Bom, porém, hoje, com a palestra da senhora, eu fiquei imaginando que a forma certa de fazer essa reintrodução de espécies seria a gente pegar uma manta, a isca, né? Coletar esses fungos locais do habitat, né? E trabalhar com isso em laboratório para depois colocar essas plantas direto lá no habitat. uhum. Bom, nós não temos condições de fazer isso desta forma. Uma manta isca para coletar o fungo originário do local, né? E a minha problemática é o seguinte: como que a gente faria uma reintrodução em habitat de alguma espécie endêmica, né? Sem ficar com a dor de cabeça de estar levando algum fungo que seja estranho para aquele habitat, né? E o problema está onde? Nós não temos condições de fazer essas análises laboratoriais, esses acompanhamentos de estudos que a senhora tem. Mas não precisa preocupar assim, não, porque esses fungos Sim. que a gente usa, normalmente estão em todos os lugares. Eles não São fungos comuns, seriam sabe? fungos comuns, né? Isso. Então, por exemplo, se vocês vão reintroduzir uma orquídea que seja produzida assim nos viveiros de vocês, sem o fungo, se Sim. vocês quiserem, pega um pedacinho de raiz, corta assim, olha, e olha na lupa se tem aqueles pélotons. Sim. Vocês conseguem, depois que acostuma a vista, consegue observar. Na lupa a gente consegue observar. Aquelas fotos que eu mostrei são de lupa. E aí o seguinte, às vezes até já tem. Porque vocês não crescem essas orquídeas em local tudo esterilizado, etc. Tá certo? Com certeza, não. E aí o que vai acontecer? Vocês vão reintroduzir num local que esses fungos são muito comuns. Sim. Então, isso já vai ajudar eles a se estabelecerem. Agora, se for um lugar que não tem nada, então, no nosso caso, por exemplo, em cima de rocha, etc., é uma condição muito drástica, né? Por isso que fica mais difícil. Mas se a gente levar uma orquídea já com fungo, isso garante melhor a sua sobrevivência no local. A preocupação que eu gerei nessa problemática é que se leve fungos não habituais da região, né? Mas aí você trabalha no Cerrado, então, né? Isso, Cerrado. Brasília. A gente está Então, mas imaginando vocês estão trabalhando no Cerrado e está no Cerrado, não vai ter problema, não. Uhum. Não precisa chegar com essa preocupação, não, porque esses fungos são encontrados em qualquer lugar. Inclusive, no mundo todo tem sido encontrado esses fungos. Tá certo que às vezes não é a mesma espécie, né? Uhum. Mas às vezes tem muitas espécies. A gente troca figurinha com o povo da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa, e muitas vezes a gente encontra a mesma espécie. Então, o que é um fungo exótico? Tem hora que a gente não sabe. Uhum. É difícil, muito difícil. A gente tem discutido lá no IBAMA isso. Se não pode introduzir um né? determinado micro-organismo ou não, mas o que é um micro-organismo exótico? Não tem amplitude de conhecimento, né? Isso. Ah, tá. Então, mas não precisa preocupar com isso, não. Eu acho que se você preservar a orquídea no local, se fizer a reintrodução, necessariamente, em condições naturais, ela vai recrutar algum fungo, e aí é até bom que acaba mantendo esse fungo naquele hábitat também, né? A preocupação que eu tive é só de introduzir algo não correto para aquele habitat, né? Mas da forma que a senhora colocou, eu acho que não tem tanto risco, assim, tanta preocupação. Eu acho que é muito zelo, né? Estou sendo zeloso.
Obrigado, Mas em professora. de nada. Em relação à apresentação, gente, como o Eduardo tinha falado, olha, é muito orquidófilo, gente que nunca trabalhou com isso, por isso que eu fiz uma apresentação tentando falar para vocês de maneira mais simples possível. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Obrigado, professora. Boa noite a todos. De nada, as ordens. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, então eu gostaria, em nome da nossa associação, da Orquídea Rio, agradecer a sua palestra. Foi muito legal ver o seu trabalho. Depois eu vou entrar em contato com você, Maria, porque eu tenho interesse em trocar algumas figurinhas com você. Ótimo. Mas aí eu entro em contato pelo seu WhatsApp, tá bom? Certo, tranquilo. E é isso, então. Muito obrigado por tudo. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima, tá bom? Quem precisar, pode entrar em contato, que inclusive, assim, que tipo de trabalho que gostaria de fazer, quiser algum auxílio, né? Também estamos à vontade, tá bom? Sintam-se à vontade, pode entrar em contato. Ok? Muito obrigada, então, gente. E boa noite, viu? Até mais, Eduardo. Espero seu contato, então. Boa noite. Muito obrigado, Maria. Boa noite para todos aí. Até a nossa próxima palestra. Tá, boa noite, então. Tchau, gente.